Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Simon Hill, especialista em comunicação e consultor de empresas. E nesta série, com 5 episódios, nós vamos falar sobre o universo das vendas, sobre como alavancar as vendas do seu negócio. E esse tema é um tema muito oportuno, muito apropriado para os dias de hoje. Eu não sei em que época que você vai assistir a esta série de vídeos, mas eu quero lhe garantir o seguinte: os conhecimentos que nós vamos transmitir para você, que você vai receber através dessa série, vão ajudá-lo em qualquer época da vida, porque essa é uma das grandes habilidades do mundo dos negócios. Aqueles princípios, aqueles padrões, eles são replicáveis em qualquer época, em qualquer tempo. Você vai perceber que no episódio de hoje, que é um episódio de abertura, nós vamos falar sobre a importância de uma estratégia de vendas vencedora que englobe tanto a estratégia de marketing, como de vendas, como o trabalho em equipe, da equipe comercial. E você vai ter essa oportunidade de perceber como existem padrões que, uma vez que você os ativa, os gatilhos que você ativa, vão fazendo com que as vendas realmente aconteçam. Olha que interessante, a palavra alavanca, ela nos remete a um pequeno esforço que gera uma mudança muito grande. E por que isso é importante? E aqui eu quero que você faça esse link, Essa ligação entre alavanca e padrão. Porque se você me pedir, por exemplo, para derrubar uma porta, com as mãos apenas eu não consigo, mas se você me der um pé de cabra, eu vou conseguir derrubar essa porta com facilidade, desde que eu coloque essa ferramenta na posição certa, ou seja, no local certo, para que eu possa fazer um pouco de esforço e gerar um resultado maior. Quando a gente fala de alavancar vendas, nós estamos falando da mesma coisa. Pequenos esforços feitos em cima de padrões corretos para que você possa trazer e gerar resultados para a sua empresa. Se você que está assistindo essa série é dono de um pequeno negócio, se você é um vendedor ou um profissional de atendimento ao cliente na sua empresa, eu tenho certeza que você vai se beneficiar muito, muito, muito com isso. Deixa eu te contar uma pequena história. Certa vez eu fui convidado para dar uma palestra para 420 vendedores numa convenção de fim de ano, e aí eu estava ali no buffet. O evento foi o seguinte, eu fiz a palestra, houve a premiação dos melhores vendedores do ano e depois teve lá um buffet. E assim que eu cheguei no buffet, se aproximou um vendedor já experiente, um homem de vendas maduro, e ele disse para mim assim: seu nome é o Simon, né? Eu falei: isso, eu sou o Simon. Olha, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, sua palestra foi excelente, mas infelizmente, cara, não vai mudar nada aqui na nossa empresa. Eu falei: mas por que o senhor diz isso? Olha, porque eu sou vendedor nessa empresa aqui há mais de 25 anos. Eu trabalho com vendas há mais de 35 e só nessa empresa eu tenho 25 anos de experiência. E eu nunca ganhei um prêmio desse que foi sorteado aí. Nunca recebi um reconhecimento. Aí aquilo despertou a minha atenção, eu disse para ele assim: mas por quê? Me conta como é que é o seu dia de trabalho. Olha, eu saio mais ou menos de casa por volta das 9 horas da manhã. Primeiro sinal de alerta. E aí, eu pego o meu carro e vou conduzindo aí pelos bairros. Segundo sinal de alerta, falta de roteiro. Aí, eu paro lá na porta do comércio, do meu cliente, buzino. Na hora que ele sai, eu aceno para ele, digo: você vai precisar de alguma coisa? Se ele faz assim, eu desço do carro. Se ele faz hoje não, eu sigo viagem. E ele começou a descrever cada vez mais, com mais detalhes, como era um dia de trabalho dele. Ao final, eu disse para ele assim: agora eu descobri por que o senhor nunca ganhou um prêmio de vendas. E ele, bem espantado, falou: mas por quê? Olha, vendedor que sai de casa sem roteiro vai perder tempo. Isso explica porque o senhor sai de casa às 9 horas. Falei para ele também, um vendedor que não se prepara para uma visita ao cliente, dificilmente vai fazer uma boa venda. E aí eu comecei a apontar para ele quais eram os padrões, quais eram os pontos de atenção que ele precisava alavancar para gerar resultado. Nesta série, você vai ter a clareza, vai ficar bem evidente para você o seguinte: em vendas, só chega no topo quem está disposto a fazer o básico bem feito. O que é o básico em vendas? Dá uma olhadinha na tela que vai aparecer para você aí.
o que é básico em vendas? São 6 coisas ou 6 etapas que você, vendedor, ou você, empresário, precisa passar para a sua equipe, ou você, vendedor profissional de atendimento, precisa adotar na sua vida. Dá uma olhadinha aí. Ó. Primeira coisa, etapa da sondagem. São 6 etapas básicas de vendas. A primeira delas, a etapa da sondagem. Se você não for capaz de examinar a necessidade do seu cliente, de descobrir aquilo que o seu cliente realmente precisa, dificilmente você vai fazer uma boa venda. Você pode até vender, mas você vende uma vez só. Segundo elemento aí, a visita ou atendimento. Por que visita ou atendimento? Se você for um vendedor de campo, uma pessoa que representa a empresa em outras regiões, você vai fazer visitas. Se você é um vendedor que recebe o cliente na loja, aí você pode usar aí na palavra visita a ideia de atendimento. Terceiro elemento, terceira etapa de um processo de vendas, a proposta, a elaboração da proposta, como fazer uma oferta irrecusável. Outro ponto fundamental, habilidade de negociação, ser capaz de resolver o conflito, ser capaz de ser assertivo para falar com o cliente de uma forma que tire todas as dúvidas. A quinta etapa de um processo de vendas é o fechamento da venda. Muitos vendedores não conseguem fechar negócios simplesmente porque não pedem o fechamento do negócio. E por último, a etapa de pós-venda. Acompanhou aí? Então olha que interessante, hein? Eu, no seu lugar, estaria com um caderno, um lápis na mão, para anotar todas essas dicas que nós vamos passar para você aqui ao longo dessa semana. Vão ser 5 episódios, né? No último episódio, nós vamos falar sobre fechamento e pós-venda. E vamos fazer aí um arremate de toda essa semana de aprendizado sobre vendas. Agora, olha que interessante. Falei para você que para você alavancar o seu negócio, você tem que ser um expert nesses fundamentos, nessas bases de um processo de vendas. Mas por que isso é tão importante? Como você sabe, o mundo passa por mudanças. As mudanças acontecem e elas acontecem como uma onda. Só que toda onda tem também uma contra-onda. Vou lhe dar um exemplo. A onda digital está gerando uma contra-onda, ou seja, uma onda de relações humanas mais fortes. Quanto mais o mundo se torna digital, maior se torna a necessidade de, quando você tem um contato pessoal com alguém, esse contato ser verdadeiramente um contato pessoal humano. Então esse é um ponto importante que eu quero compartilhar com você nesse primeiro episódio. Toda onda gera uma contra-onda. A onda do mercado digital está gerando a contra-onda das relações humanas mais duradouras. Se você trabalha com clientes, se você trabalha com atendimento ao cliente, você tem que ter isso bem claro na sua mente. Você tem que ser um cara expert em relações humanas. Você tem que ser uma pessoa especialista em descobrir quais são as necessidades dos seus clientes, para poder fazer aí uma visita ou um atendimento satisfatório, para você poder fazer uma oferta irrecusável, para ter habilidade de negociação na medida certa. E é sobre tudo isso que a gente vai falar ao longo da semana. Acontece que muitos vendedores pararam no tempo. E aí eles ficaram presos naquela zona de defasagem. Eu não acredito em zona de conforto, eu acredito em zona de defasagem. Quando a pessoa está defasada na sua carreira, na sua vida, o que acontece? Ela fica parada, ela fica prostrada. Aquela situação não é confortável. Nenhum vendedor se sente confortável com as contas, acumulando lá na gaveta. Nenhum vendedor se sente confortável de estar rodando com um carro velho. Nenhum vendedor se sente confortável de não poder pagar uma escola de inglês para o filho. Não existe zona de conforto em vendas, existe zona de defasagem. Muitas vezes o vendedor está defasado porque ele se esqueceu de fazer o básico bem feito. Então, nesta série, com 5 episódios, o nosso papel aqui na TV Postos é ajudar você, profissional de vendas, a alavancar os seus resultados a partir desses padrões, destas 6 etapas que você viu aí. Isso é importante porque houve um tempo em que o cliente era fiel. Você poderia dizer que o seu cliente é um cliente fiel, mas hoje já não é mais assim, né? Hoje o cliente ele não tem esse compromisso, por assim dizer, com um determinado vendedor, com uma determinada marca. Por quê?
que na época em que os produtos por si só, eles se destacavam por ter qualidade, aí sim, o cliente era fiel a uma marca, né? A um símbolo. Hoje em dia já não é mais assim. Mas este é o tema do nosso episódio de amanhã, em que nós vamos falar sobre como fazer um excelente atendimento e alavancar suas vendas a partir daí. Meu nome é Simon Hill, sou especialista em comunicação e consultor de empresas e estou com você aqui na TV Postos agora nesta série chamada Como Alavancar Suas Vendas. Até o próximo episódio.